Olá galera, tudo bom? Bom, agora eu vou falar um pouco para vocês sobre os modos de subdivisão de malha do Moodle. Nós subdividimos a malha do nosso modelo quando queremos basicamente aumentar a sua definição, aumentando o número de pontos para ele ser editado ou aumentando somente a sua definição, sem aumentar o número de pontos de edição dele, mas deixando ele com uma alta contagem de polígonos, fazendo com que ele fique mais bem definido. Bom, o modo de subdivisão mais comum do Moodle é o subD, que é ativo através da tecla Tab. Você pressionando a tecla Tab no teclado, ele vai ativar um modo de subdivisão. A sua mesh vai ficar subdividida. Pressionando o Tab de novo, você retorna ao padrão. Você consegue alternar a subdivisão ligada ou desligada pressionando a tecla Tab. Nas propriedades do nosso item, aqui pessoal, na minha item lista, cada item tem uma propriedade aqui embaixo. Ó. A minha luz tem uma propriedade, a minha câmera, todo item que eu acrescento aqui existem as propriedades aqui embaixo. Inclusive na nossa shader tree, nos nossos materiais, todos têm as propriedades. Então, selecionando o meu item e indo na propriedade dele, aqui eu encontro o nível de subdivisão. O que a subdivisão faz? Ela divide cada face do meu modelo em 4 e adiciona um ângulo também a essas faces. Enquanto que aqui eu tenho um cubo com ângulos totalmente retos, em 90 graus, com uma face só de cada lado, a hora que eu aperto Tab, cada face dessa ele vai dividir em 4 e adicionar essa angulação, deixando uma aparência mais arredondada para o meu cubo. Vocês podem conferir aqui que ele dobra o número de faces do meu cubo quando eu ativo o subD. Eu tenho 12 GLs e 48 GLs. Por que também 12 GLs se meu cubo só tem 6 lados e cada lado tem uma face? Porque na verdade, cada face dessa possui 2 polígonos. Os polígonos eles são triangulares. Nós não vemos a edge que corta esse polígono, porque na verdade deveria ter uma edge, além das edges que estão aqui na quina, deveria ter uma edge cortando essa face no meio. Só que essa edge aqui é uma edge oculta. Nós trabalhamos na edição dos modelos apenas com as faces quadradas e não triangulares. Um pouco para facilitar também, e também porque a subdivisão não funciona bem com as faces triangulares. A gente vai ver daqui a pouco, eu vou mostrar que quando as faces estão triangulares, a subdivisão ela não funciona muito bem, não causa um bom resultado. Então por isso que existe esse padrão de utilizar faces quadriculares. Inclusive nos seus modelos é recomendado deixar o mais próximo de um quadrado possível as suas faces. Ok? Quanto mais quadriculado for o seu modelo, se você tiver durante a modelagem, às vezes acontece de um polígono, uma face, ter mais de 4 lados, ter 5 lados, ou ficar com 3 lados. O recomendado é fazer de tudo possível para ele ficar com 4 lados, para ter um bom resultado na hora de subdividir, porque tudo você subdivide. Quando você termina a modelagem, você vai com certeza subdividir ela para ela ficar em alta resolução, para a imagem final ficar com uma qualidade melhor. Então pessoal, aqui ele vai dividir em 4, ok? Só que ele vai dividir, mas ele não vai me dar mais edges para trabalhar. Se antes aqui essa face eram 2 polígonos, agora aqui essa face vai ser 2 vezes 4, 8 polígonos. Cada face dessa vai ter 8 polígonos. Mas eu continuo tendo apenas um ponto de edição, eu continuo tendo apenas uma face para editar. Ok? Ele não vai aumentar os pontos de edição para mim, independente do nível de subdivisão que eu coloque aqui. Aqui, aumentando o nível de subdivisão, seria como eu desse 2 subdivisões, por exemplo. Se eu aumentar aqui para 2, ele vai, no caso, no nível 1, ele vai multiplicar por 4 os polígonos que já tinha,
No nível 2, ele vai multiplicar por 4 o nível 1. Então, se antes tinha 12, foi para 48, agora ele vai pegar esses 48 e multiplicar por 4 novamente. E quanto maior o nível que eu coloco aqui, mais polígonos eu tenho na minha malha e mais um resultado mais arredondado eu tenho. Okay? Não tem um limite para se colocar aqui, porém é bom você usar o bom senso. Você não precisa colocar muito. O máximo necessário para alcançar o resultado que você quer. Porque dependendo do modelo, isso aqui pesa bastante. Como vocês podem ver, ele vai aumentando consideravelmente o número aqui. Ó. Já foi para 1200, sendo que o original é apenas 12. Então, é bom maneirar um pouco nessa subdivisão. Inclusive, itens, a gente pode levar em consideração a posição dos itens na nossa cena. Itens em primeiro plano, que precisam de maior definição, a gente pode aumentar um pouco mais. Agora, itens que vão ficar em segundo plano, longe da câmera, a gente pode deixar um nível de subdivisão menor ou até desligar a subdivisão dependendo do caso. Em alguns casos, você desligando a subdivisão, o objeto longe da câmera não vai fazer muita diferença. Então assim você economiza recurso até aumentando o tempo de render. Aliás, diminuindo o tempo de render, aumentando o desempenho, né? Não só na viewport, né? Na movimentação da viewport, como no render também. Bom, esse render level seria para você aplicar esse nível de subdivisão apenas na hora do render. Então eu posso colocar um nível 1 de subdivisão aqui na minha viewport para não pesar a minha viewport, mas na hora do render, para ficar bonito, colocar uma subdivisão maior. Ok? Colocar, por exemplo, que nem aqui 4. Olha só. Olha só. Eu vou renderizar essa cena. Olha como ficou bem arredondado no meu render. Já aqui na viewport, como está com bem menos subdivisão. Então eu posso manter na minha viewport com menos um level de subdivisão menor e aplicar uma subdivisão maior apenas no nosso render, para dar o resultado que eu quero. Além do sub-D, existe um outro modo de subdivisão, que é o PSUB, que vem de Pixar Subdivision, Pixar Subdivision Surface, que funciona praticamente igual o sub-D, só que para ativar ele, ao invés de pressionar apenas a tecla Tab, você precisa segurar a tecla Shift e depois o Tab. As configurações do sub-D ficam logo também nas propriedades aliás, as configurações do PSUB ficam também nas propriedades da nossa mesh. Logo abaixo, onde você tem o Subdivision Level, você tem esse Clatimo Clark Subdivision e um outro Subdivision Level aqui. É aqui que você controla a subdivisão do PSUB. Comparando esse cubo com esse, deixa eu colocar os dois no level 1. Já está no level 1. O resultado é um pouco diferente. Apesar de eles parecerem funcionarem praticamente da mesma forma, quase da mesma forma, o resultado é um pouco diferente. Esse aqui está com o sub-D em um nível e esse está com o PSUB em um nível. Dá para ver que o resultado é um pouco diferente. O PSUB é uma evolução do sub-D. Então, teoricamente, ele é melhor do que o sub-D. Mas dependendo do resultado que você quer, você pode preferir usar o PSUB ou preferir usar o sub-D, fica a seu critério. Ele também vai multiplicar por 4 as nossas faces, dividir em 4. Não vai dar, apesar de estar multiplicando, ele não vai me dar mais faces para serem editadas, eu vou continuar com o mesmo número de faces para serem editadas. E aqui eu também tenho o nível que eu posso aumentar. E eu tenho também o render level também, que é o nível que vai ser aplicado somente na renderização. Além disso, eu tenho também a opção de Multi-Resolution.
Essa opção de multi-resolution é útil quando a gente está fazendo esculpindo no nosso modelo. Ele acrescenta dois níveis de resolução no nosso modelo: o nível que pode ser editado e o nível que não pode ser editado. Para demonstrar isso, para que isso não fique muito confuso, eu vou demonstrar ele. A gente não chegou ainda nessa aula de Sculpt, mas eu vou demonstrar aqui, por exemplo. Deixa eu ligar o wireframe. Bom, eu vou ativar o multi-resolution nessa mesh. Eu tenho o level máximo e o corrente level. Então eu vou colocar o level máximo dele em 5, por exemplo. Okay? E aqui eu posso alternar entre o corrente level, ou seja, o level que está corrente agora. Diminuindo o corrente level, eu diminuo a resolução da malha. Esse que não está em QSub, eu vou também utilizar ele para fazer uma comparação. Mas eu acho melhor até, inclusive, fazer uma comparação com outro modelo. Eu vou criar uma esfera aqui. Bom, essa esfera ela já é criada em subdivisão. Se eu apertar Tab, eu tiro a subdivisão dela, eu diminuí o número de GL dela. Ok? Aumentando o nível de subdivisão dela no sub-D normal, eu vou aumentando o número de GL, mas eu não aumento o número de faces para serem editadas. E isso não facilita aqui na hora de fazer o nosso sculpt. Por exemplo, o meu modelo eu vou deixar ele com subdivisão bem baixa. Por exemplo, nenhuma subdivisão, sem o sub-D ativado. Com as ferramentas de sculpt, ele vai esculpir. O que o sculpt faz? Ele vai alterar a posição dos vértices. Então aqui eu não consigo fazer um sculpt pequeno aqui, porque não tem, aqui onde eu estou passando meu pincel não tem vértice. Eu só consigo fazer aonde tem vértice. Então, como tem pouco, os polígonos são grandes aqui, o sculpting acaba ficando muito grande. Eu não consigo fazer esculpir um detalhe muito pequeno. Mesmo subdividindo a malha, apesar de ele aumentar a definição de GLs, aumentar os polígonos, cada vez mais, ao nível 4 aumentou por 47.000, ele ainda continua respeitando essas edges que eu tinha a princípio para fazer a escultura. Lembra que eu falei que ele multiplica, divide as faces, mas não aumenta o número de faces para você editar? Então ele não vai aumentar o número de faces para eu editar, então vai funcionar assim com o sculpt também. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar o PSub ao invés do sub-D e vou ligar o multi-resolution. Agora, vou deixar no nível 4. Ele fez a mesma coisa, aumentou, eu apliquei uma subdivisão, apliquei um nível 4 dessa subdivisão, só que agora, quando eu vou fazer um sculpting, por exemplo, ele faz o sculpting nessa subdivisão, ele não respeita a minha face. Para eu editar da forma tradicional, fazendo as transformações, eu consigo selecionar as faces grandes. Eu não consigo selecionar as faces menores, que estão ocultas, que ele subdividiu. Mas para o sculpting, eu consigo fazer o sculpting utilizando a alta resolução da subdivisão. Ok? E através desse corrente level, eu posso diminuir esse corrente level, voltando minha malha para uma subdivisão baixa, diminuindo o número de polígonos,
mas sem perder os dados do meu scooping. Depois eu voltando para a subdivisão maior, eu vejo que o meu scooping continua ali. Okay? Então basicamente é isso, essa opção de multi-resolution. Tá? Quando a gente estiver vendo sobre scooping no Moodle, a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre isso. Bom, os modos de subdivisão PSUBD e PSUB são bem parecidos, as diferenças são essas que eu mostrei. Aqui eu acabei transformando o meu cubo em uma bola, em uma esfera, quase uma esfera. O intuito do SUBD, ou seja, a função dele não é necessariamente você transformar um cubo numa esfera, mas, por exemplo, esse cubo está sem nenhum segmento a mais, né? Eu vou criar um novo cubo aqui e uma nova mesh, mas eu vou dessa vez aumentar o número de segmentos deles. Vamos colocar 4 segmentos de cada lado. Não. Agora, se eu aplicar o SUBD nessa malha, ele não vai virar quase uma esfera como antes, porque agora eu tenho mais edges para segurar o ângulo dele, para segurar o arredondamento. Quanto mais edges eu tenho aqui, ou quanto mais para o canto essas edges ficam, mais ele vai segurar esse arredondamento. Olha só, se eu puxar essa edge para cá e puxar esse looping edge para cá, por exemplo, olha lá, ele ficou mais firme aqui desse lado e não tão firme desse lado aqui, porque desse lado a edge está mais longe da beirada, aqui desse lado a edge está mais para o canto. Então, a nossa modelagem, o Modo, ao contrário de outros softwares, por exemplo, no 3D Max, você modela o seu objeto em low poly e depois no final da modelagem você aplica o modificador que vai subdividir a malha para transformar a sua malha em alta definição. Aqui no Modo você já trabalha com o objeto subdividido, então a gente já vai editando, colocando essas edges, são chamadas de edges de apoio. Aqui nesse cubo, por exemplo, para que ele não fique totalmente redondo, eu posso acrescentar edges de apoio nele, para ele não arredondar completamente. Eu vou explicar em outra aula como eu estou fazendo essas edges, mas se vocês querem saber já, é apertando a tecla Alt C, selecionando 2 polígonos e Alt C, a gente adiciona o Edge Loop, que seria para adicionar edges em loop na nossa malha. Mas a gente vai ter uma aula só sobre isso. Bom, agora que eu tenho as minhas edges de apoio, o meu cubo vai continuar se mantendo uma forma de um cubo, só vai aumentar a definição dele, vai aumentar o número de polígonos e vai arredondar as quinas. Okay? Tanto o SUBD como o PSUB. Olha a diferença do resultado dando o SUBD, que é só o tab, e o PSUB. Dá para ver que o PSUB deu um resultado um pouco melhor, né? um pouco mais bonito. Mas, como eu já disse, dependendo do caso, você pode querer usar o PSUB ou o SUBD. Ok? Então, trabalhando com os edge loops e com os edges de apoio, você consegue alcançar o seu resultado que você quer. Como eu disse, a subdivisão ela serve para aumentar a definição do seu objeto. Esse cubo e esse, apesar de os dois terem o mesmo formato, esse cubo tem uma definição maior. Se eu renderizar essa cena, dá para ver que o primeiro cubo ficou com uma qualidade melhor que o segundo. As quinas não estão tão afiadas como o segundo. Estão mais suaves, mais, digamos, talvez realistas. Não é apenas uma caixa de papelão como esse daqui. Então,
você consegue uma maior definição. Independente se seu objeto vai ficar arredondado ou não, mesmo que seu objeto seja um objeto quadrado, como esse cubo, você consegue uma maior definição trabalhando com as edges de apoio e os modos de subdivisão. Okay? Além disso, existe como a gente controlar como vai ser, digamos, essa subdivisão. Eu vou esconder todos os outros meus itens, ficar apenas com esse cubo. Como eu já falei antes, Shift Hide você esconde os itens. Ó, os olhinhos sumiram aqui, tá vendo? Agora eu estou só trabalhando com esse cubo. Bom, apertando Tab para ele subdividir, ele vai arredondar todos os lados, ok? Mas aqui em Vertex Map